Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos, grande maioria mulheres, mas temos 3 homens aqui, honrando o time masculino. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, Carol, Track and Field Ale, que abraçou a causa as duas, Shopping Iguatemi. Acho que se não fossem esses parceiros a gente não estaria aqui hoje. Agradecer Carol, que vai palestrar, Ju e a Loris, que vai falar um pouquinho para vocês também. Bom, fiquem então bem à vontade. A gente resolveu fazer esse Triple Talks, uma edição especial. Aí a gente conseguiu o Shopping Iguatemi apoiar essa causa. Eu acho que é super importante, não só conscientização, prevenção, e mostrar as duas como exemplo aqui, como que é aí depois dessa experiência, que acho que conta muito. E a gente acha que às vezes também, a gente às vezes negligencia, né? Então eu acho que é importante a gente estar falando disso. Inclusive lembrei também que eu recebi até um postzinho: você tem agora uma filha de 4 patas. Isso se estende também às cachorras, tá? Então, para quem não sabe, e eu não sabia, e aos homens também. Câncer de mama em homens. Tá ok? Então fiquem bem à vontade. Quem tiver perguntas, podem fazer. E sejam muito bem-vindas. As rosas são também cortesia do Ateliê Floral. Tá ok? Obrigado pela presença. Então eu convido vocês aqui para subirem ao palco Carol Pajaro, Ju Garavazo e a Loris. E uma salva de palmas para ela. Agradecer o nosso fotógrafo Igor, que está ali, o seu parceiro. Cuidado com as fotos, que ele pega vários cliques aí que a gente nem vê. E o Will, Grupo Infinity Brasil, que está aqui filmando a gente em sei lá quantas câmeras que ele já espalhou aí. Beleza? Obrigado. Bom, gente, sons. Boa noite. Bom, eu quero primeiro agradecer como Shopping Iguatemi a presença de vocês, também Murilo e Alê, né, que propuseram essa ação. A gente fica muito feliz em poder proporcionar e ter um momento para falar sobre isso e falar sobre conscientização e trazer informações, porque definitivamente informação sobre câncer de mama nunca é demais, né? Então a prevenção e o diagnóstico precoce é o que faz toda a diferença. Então, quanto mais falarmos sobre isso, mais gente atingirmos, mais chance a gente tem de discutir e falar sobre um tema que é tão relevante. E também agradecer como Carol pelo convite, principalmente você, Murilo, né, quando me convidou. Obrigada também a Lê, por poder trazer um pouco da minha experiência. Bom, eu tenho 33 anos e descobri o câncer de mama com 30. Eu, na verdade, fui muito agraciada por ter descoberto com essa idade, porque se eu tivesse deixado passar, possivelmente isso teria passado por anos e anos, e quando eu descobrisse, a minha chance de cura seria muito menor do que foi, né, com o meu tratamento. Eu estou me tratando há 3 anos, me considero totalmente curada. Eu estava fora de todo eu não tinha nenhuma característica que até então, né, tem uma listinha de itens que os médicos, via de regra, seguem. Eu não tenho nenhum daqueles itens, então eu não tenho ninguém na família, eu pratico esportes, eu me alimento bem. Eu não tinha absolutamente nada que me colocasse dentro de um grupo de possibilidade de ter câncer de mama. Eu sou goiana e eu estava me mudando de Goiânia e fui fazer um exame de rotina. E nesse exame de rotina, não dava que era nada de errado, mas também não dava que estava tudo 100% certo. Então, o primeiro médico que eu fui me disse: só fica ligada, faz um controle daqui a 6 meses para você ter certeza que não tem nada demais. E eu fiquei muito encucada com aquilo. E da ultrassom eu pedi para fazer a ressonância. Da ressonância eu fiz uma PAF, que é um exame com uma agulhinha que tira umas amostras. E sempre dava que minhas células estavam atípicas.
Era essa a palavra, era uma atipia. Não era positivo, não era negativo, ou seja, nem benigno, nem maligno. Então, eu poderia muito bem ter ficado com aquilo, deixado aquilo quietinho. Coincidentemente, isso foi em 2016. Coincidentemente, eu fui correr uma meia maratona. Eu já fazia esportes. Fui correr uma meia maratona. E antes de fazer essa meia maratona, era num domingo, na sexta-feira eu liguei para o meu médico e falei: doutor, eu queria muito tirar essa dúvida. Eu não quero ficar com isso na cabeça. Ele falou assim: Carol, fica tranquila, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma biópsia. A gente entra no centro de cirurgia, você tira e fica tranquila, porque isso não tem a menor chance de dar nada. Eu estava tão segura que eu, nesse dia, fiz uma inscrição para uma maratona para dali a 4 meses. Tinha certeza que não ia ser absolutamente nada. Fiz a minha meia maratona. Na segunda-feira, eu fui para o centro cirúrgico, tirei um nódulozinho e veio o resultado. E o resultado, de novo, deu inconclusivo. Bom, mas Deus orquestra as coisas de uma forma muito incrível. E no final das contas eu consegui falar com um médico amigo meu que estava analisando o meu caso sem saber que era eu. Liguei para ele por uma bamba, assim, foi uma belíssima coincidência. E por telefone ele me falou: Carol, você está com um carcinoma. Então aquilo foi um choque. Minha mãe estava comigo, eu com 30 anos, com esse diagnóstico, me mudando de Goiânia com as minhas malas prontas para fazer a minha mudança dali a 3, 4 dias. E a minha mãe, quando eu desliguei o telefone, eu falei: mãe, é isso, é um carcinoma. Acho que eu nem consegui falar a palavra. E aí, enfim, né, a gente chorou. Acho que no primeiro momento sempre é um susto, porque é um diagnóstico ainda que tem muito preconceito. A gente tem uma imagem de que é uma doença mortal e não necessariamente é. E meus pais perguntaram para mim logo em seguida assim, o que eu queria fazer com isso. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero fazer é dar conta de falar o nome e começar a falar o nome e lutar com todas as possibilidades que eu tenho, porque eu não vou morrer e não vai ser só uma lição. Então, no final das contas, eu acabei optando por fazer uma cirurgia para tirar as 2 mamas. Estou em tratamento hormonal há 3 anos, estou em menopausa precoce e é um tratamento que vai se estender por 10 anos. Eu hoje falo que foi uma doença do corpo que trouxe uma cura para minha alma. Um dos médicos que eu fui foi um imunologista e uma amiga minha que marcou a consulta. Quando eu entrei no consultório, ele perguntou pela minha mãe. Eu falei: a minha mãe não vem, a consulta é para mim. E ele se assustou assim e falou: mas aonde que é seu câncer? Eu falei: na mama. Ele: qual mama? Eu falei: na mama esquerda. E ele me perguntou: nossa, na mama esquerda, a mama das emoções? Tem alguma coisa errada aí, vamos sentar aqui pra gente conversar. Então eu, com essa idade, com nenhum tipo de característica que estava ligada a esse diagnóstico, né, acabei descobrindo nessa doença uma possibilidade para eu curar minha alma, para eu cuidar das minhas emoções. Então, depois de algum tempo, eu fiz as pazes com o câncer. Hoje eu sou muito grata a essa doença. Como eu disse, eu me considero curada, apesar da medicina hoje considerar a cura depois de 5 anos, né, oficialmente 5 anos, mas eu me considero curada. Eu levo uma vida normal hoje, com todos os prós e contras desse diagnóstico, com todos os efeitos colaterais do meu tratamento. E tenho uma responsabilidade de trazer um pouco dessa experiência e mostrar que o câncer, quanto mais rápido diagnosticado, caso ele se transforme numa doença, né, no corpo de alguém, maior a chance de cura. Então, está exatamente aí o ponto da cura. É o momento que você descobre. E para mim foi muito importante poder aprender a falar essa palavra, não ter medo, né, de me entregar a isso para eu poder curar e para eu poder resolver internamente, ou ir resolvendo internamente tudo aquilo que trouxe essa doença para dentro de mim. E
Também de falar que é uma doença que não escolhe idade, não escolhe cor de pele, não escolhe sexo, não escolhe endereço, não escolhe carteira, né? Tá aí. E o que nos torna possível a superação e vencer é a gente enfrentar. Eu realmente acredito que o enfrentamento é a única e a melhor possibilidade que a gente tem para ter uma sobrevida com qualidade. Então, esse é um pouco da minha experiência. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao Murilo, da Triple, o pessoal da Trek, que é uma coisa que eu sempre falo no Outubro Rosa, que as empresas só trocam a logo para rosa e não fazem nada de, assim, realmente concreto para discutir, que eu acho que assim, o mês do Outubro Rosa é um mês pra gente discutir, né? Prevenção e ouvir as pessoas e fazer alguma coisa, porque a gente pode estar conversando aqui hoje e uma pessoa que está aqui pode fazer um autoexame no próximo mês e descobrir. Então, assim, eu acho que só trocar logo, assim, começa dia 1º de outubro. Tudo que eu vejo no Facebook é todo mundo trocando a logo, todas as empresas, tudo. Só que não fazem nada de concreto. Isso não vai adiantar em nada. Trocar a logo não vai adiantar nada. Então, assim, eu não gosto de falar muito, assim, em público. Eu gosto de falar, não posso. Mas, assim, não vou falar que eu não gosto de falar, que é mentira. Mas assim, eu não gosto muito de falar em público. E assim, quando o Murilo veio falar comigo, eu aceitei por conta disso. Porque eu acho que quando as empresas, as pessoas resolvem fazer alguma coisa realmente que vão ajudar em alguma coisa nesse Outubro Rosa, acho que a gente tem que apoiar e se esforçar para acrescentar de alguma forma, né? Bom, a minha história é um pouco parecida com a da Carol e um pouco diferente ao mesmo tempo, porque eu também era bem jovem quando eu descobri que eu estava com câncer. Eu tinha 28 anos, foi em 2007. Então, naquela época, 12 anos atrás, era muito raro, muito mesmo, pessoas com menos de 30 anos terem câncer de mama. Tanto que quando eu chegava para fazer o tratamento, tipo, eu fazia no HC, aquele corredor inteiro de gente, não tinha gente da minha idade. Eu era a única, praticamente, tipo, tinha muito poucas pessoas. E até eu demorei um pouco para descobrir que eu estava com câncer por conta disso. Porque eu tinha 28, há 12 anos atrás. E porque eu fui primeiro numa ginecologia, assim, eu não estava morando no Brasil quando eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. E lá, assim, eu não tinha plano de saúde. Lá você tem seguro saúde, né? Então, um dia, apalpando, assim, passando a mão, passando hidratante, eu senti um nódulo. Falei, nossa, tem alguma coisa estranha. E aí, conversei com a minha mãe da minha família, que eu morava com eles. E ela falou assim, olha, eu vou te levar no meu ginecologista. E aí, levou e o médico falou assim, olha, você tem 27 anos. Na época, eu tinha 27 ainda. Você não vai estar com câncer, mas assim, vai ver. E aí, tipo, você tem que pedir autorização para o seguro para você ver um segundo médico. Aí, pedir autorização para ver um segundo médico. Aí, a médica falou assim, olha, eu acho que não é nada, mas eu acho que você deve fazer uma ultrassom. Aí você pede para o seguro autorização para fazer ultrassom. Aí, eu cheguei para fazer ultrassom, o médico falou assim, olha, você vai ter que fazer uma outra coisa. Aí, você pede para o seguro fazer. E assim vai demorando, até autorização e tal. E aí, no dia que eu saí, os médicos entraram de férias. Isso foi no final do ano, tipo 24 de dezembro, acho que 23 de dezembro, uma coisa assim. Aí a médica falou assim, você volta no começo do ano, que assim, a gente só vai ver o resultado e tranquilo. E aí eu voltei, até a hora que ela abriu o exame, ela não acreditava. Ela falou, não é possível que você tá com câncer. Daí, oi? E eles são muito frios, assim, né? A médica, tipo, tava uma médica e uma enfermeira, que lá sempre atende um médico e um enfermeiro. E a enfermeira, tipo, é muito engraçado que essa cena eu tenho na minha cabeça até hoje. A enfermeira pegou, tipo, uma caixinha de lenço e me deu. Daí ela, você não vai chorar? Tipo, você tá com câncer, deu. Tipo, calma, né? Nem vou chorar, nem sei o que tá acontecendo, assim. E assim, o hospital que eu tava era um hospital gigante. Tipo, tinha 4 pisos de estacionamento. E eu não conseguia achar meu carro. Porque, tipo, eu não lembrava onde eu tinha... Tipo, eu tava tanta coisa. Tanta informação. Porque eu pensava, eu tô aqui, eu tô sozinha, minha família não tá aqui.
como que eu vou fazer? Eu tenho 28 anos, eu tô com câncer, sabe? Tipo, eu pensava mil coisas. E aí eu liguei pra uma amiga minha e falei assim pra ela, olha, eu tô com câncer, você vem me buscar porque eu não sei onde tá meu carro. E aí ela chegou no hospital, me levou embora. E aí fui pra casa e aí tive que contar pra todo mundo da minha família lá. E aí ela falou assim, agora você se acalma, a gente vai voltar, a gente vai ter que achar o carro. Ele não pode ficar estacionado no hospital pra sempre. E aí, assim, a coisa mais difícil, acho que uma das coisas mais difíceis que eu tive que enfrentar, na verdade, foi ter que ligar pra minha mãe, que estava aqui no Brasil. Porque assim, durante todo esse processo, como ninguém falava que eu tinha câncer, tipo, todos os médicos que eu ia falavam que não era nada. Então assim, eu nem falei pra minha mãe que eu tava fazendo exame, que eu tava fazendo nada, ela não sabia de nada. Então eu já tive que ligar pra ela e falar, estou com câncer, estou voltando, porque eu preciso fazer o tratamento no Brasil. Então assim, acho que eu liguei umas 9 vezes e eu não conseguia falar, eu ligava e desligava, ligava e desligava. Aí essa minha amiga falou assim, não, agora você vai ter que falar. E aí eu falei, olha, você precisa já arrumar um médico, arrumar as coisas que eu tô chegando. E aí falei com essa família que eu morava, a gente tipo assim, eu tive que fazer a minha mala em tipo assim, fazia 2 anos lá que eu morava lá. Então eu tive que fazer toda a burocracia, fechar a conta, fazer tudo, empacotar minhas coisas e vir. Então assim, foi muito difícil, tipo, eu tive uma semana para fazer tudo isso. Então assim, eu acho que nesse momento eu percebi que assim que é uma coisa muito importante, que a gente não consegue fazer esse tratamento sozinha. Porque se não fosse o apoio já começando o apoio dos meus amigos e aqui no Brasil o apoio da minha família já tentando resolver as coisas antes de eu estar aqui, assim, teria sido muito mais complicado. Então, assim, é uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça. Eu vou precisar de ajuda e acho que assim, todo mundo tem que buscar ajuda, porque a gente não consegue fazer nada disso sozinha. E aí, quando eu cheguei, meu tumor já era muito grande, era um tumor de quase 5 centímetros. Então, assim, eles tentaram fazer quimioterapia antes, para poder diminuir o tumor e ao invés de tirar a mama inteira, tirar só uma parte. Porque como eu era muito jovem, eles tentam preservar, né? Só que eu fiz 4 sessões de quimioterapia e não diminuiu 1 milímetro o tumor. Continuou do mesmo tamanho. Então aí eles acharam melhor fazer a mastectomia. Aí eu fiz a mastectomia total, né? Retirei a mama toda. E naquela época ainda não se fazia a reconstrução imediatamente, ou na mesma cirurgia, que hoje já é protocolo, né? Naquela época não era. Então você fazia todo o tratamento e depois você voltava para fazer a reconstrução. Então assim, aí eu fiquei durante muito tempo sem nada. A gente usava uma prótese por fora, que é horrível, uma coisa péssima, assim, não recomendo. É horrível, porque fica pendurado e assim, é terrível. E aí você já tá péssima e assim... Então, assim, é uma coisa muito ruim. Quando foi aprovado isso, que agora até no SUS eles são obrigados já a fazerem a reconstrução, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Porque é uma coisa que faz muita diferença. Porque você já não está bem e a sua autoestima já não está boa. Então, se já puder já resolver logo essa parte, já é muito melhor. Então, acho que foi um ganho enorme para as mulheres já poderem já fazer a reconstrução logo em seguida. E aí, depois que eu terminei, eu tive que fazer mais 5 quimioterapias. Eu não fiz rádio, porque como eu tinha tirado a mama toda, não era indicado. E aí, fiz mais 5 quimioterapias. E aí... terminei e tive que fazer todo o tratamento hormonal, que é o que a Carol tá fazendo agora. Que aí você entra na menopausa. Então você começa a ter todos os sintomas de uma mulher na menopausa. Cansaço e tudo. Só que você é uma pessoa de 28 anos, você não tem 60. Então você tem um corpo praticamente de uma pessoa de 60 com 29 anos. Então assim, é um pouco difícil e tal, mas nada que... Igual eu falo, com o apoio da família e dos amigos, você vai superando isso. E assim, até uma coisa que eu fiquei pensando hoje à tarde tipo assim, pensando como o esporte, né, tem uma relação com isso. Eu acho que da mesma forma, esse tratamento é como se fosse assim, o esporte em geral, porque é uma superação a cada dia.
Então é uma coisa que você acha que você não vai conseguir fazer. Ah, eu não vou conseguir fazer. Depois de ter feito 4 quimioterapias, saber que era horrível. E aí você chega e você vai ter que fazer mais 5. Aí eu pensava, gente, eu não vou aguentar mais. É muito ruim. Aí você fala, não, eu consigo. E assim, cada coisa que você precisa fazer e assim, eu tive um catéter para fazer quimioterapia e um desses catéter que eu tive aqui deu trombose na minha veia jugular. Então, por um tempo, eu tive que tomar uma injeção que era para não deixar o sangue coagular, um negócio. E você tem que aplicar essa injeção em alguns lugares específicos. E tipo assim, era na barriga. Então eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir me aplicar, né? Eu pensava, meu Deus, assim... Aí, as primeiras, você fala, meu Deus, não, como que eu vou conseguir me aplicar um negócio? Aí você fala, não, vou conseguir. Então, assim, eu acho que a mesma coisa esporte. Quando eu comecei a treinar na Triple, né, eu não... Assim, em nenhum momento eu pensava, vou correr uma maratona, uma meia maratona, sei lá o que for. Eu pensava em, sei lá, ir lá fazer o funcional só. E aí, o pessoal começou a fazer inscrição para ir pro Rio. Será que eu consigo? Sei lá, eu fiz minha inscrição. E aí, tipo assim, será que eu consigo correr 8 quilômetros? Aí consegui. Será que eu consigo correr 10? Consegui, 12. E aí fui e fiz minha primeira meia maratona. Eu consegui correr 21. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa. Então, são desafios diários. Será que eu vou conseguir fazer mais uma quimioterapia? Vou. E assim vai, sabe? Eu acho que esporte é isso. É uma superação a cada dia. Uma coisa diferente que você passa e você vai. E igual a Carol falou também, eu acho que o esporte ajuda também você tirar o foco da coisa ruim. Então, assim, você tem uma meia maratona, você tem a planilha para cumprir, você nem pensa, você vai, o seu foco é aquele. É conseguir fazer as coisas, é conseguir a superação, é conseguir acordar cedo para ir treinar. E aí você até esquece dos seus outros sintomas, das suas outras coisas. Então você nem... Hoje em dia eu nem lembro, assim, eu até esqueço. Até quando eu tô treinando, os meninos, faz não sei o que, assim, teoricamente eu não posso pegar muito peso no lado esquerdo, porque eu tirei, além da mastectomia, eu fiz a retirada dos esvaziamento axilar, isso aí. Então, assim, teoricamente eu não posso puxar muito peso, mas aí eu cato os pesos, vou puxando, aí depois, nossa, o médico vai ficar meio bravo. Foda-se. Tipo assim, não tô sentindo nada, não vai dar nada, entendeu? Então você até esquece, então... Atividade física é muito importante, porque é ela que vai aliviar essa fadiga. A gente fala que até parece contraditório, você precisa se exercitar, mas você tá cansado para isso. Mas é muito importante. Não precisa ser longas caminhadas, corridas, natação, mas pequenas atividades. É andar um quarteirão num dia, no outro dia aumentar mais um pouco, ou nadar de forma, sem ser sistemática, mas movimentar o corpo alivia os efeitos da quimioterapia. Tá? Então, tem uma relação muito importante do tratamento durante, do exercício durante o tratamento do oncológico, tá? No meu caso, até eu fazer a mastectomia, eu fiquei sem trabalhar. Eu estava me mudando da cidade e eu saí de licença. Então, até fazer a cirurgia, para mim foi super importante e eu intensifiquei para enfrentar todo esse momento. Depois que eu me recuperei e fiz todas as cirurgias que eram necessárias, eu resolvi treinar para maratona. Então, eu adiei o plano da maratona por 1 ano e me ajudou muito com os efeitos colaterais da menopausa. Então, eu comecei o tratamento hormonal e eu tive muito isso que ela falou. Eu não tinha o cansaço, talvez por conta da ausência da químio. Mas eu tive muito efeito, tipo dor nas juntas, dor tardias. Então, eu malhava hoje, aquela dor de musculação que você sente daqui a 1 dia e meio, 2 dias, eu sentia daqui a 1 semana. Foi muito importante eu ter pessoas profissionais do meu lado que me ajudaram. A minha alimentação, até eu ajustar a minha alimentação, porque tinham alimentos que começaram a me fazer mal, coisas que eu comia e me davam um mal-estar. Então, até entender isso, muita azia, muita dor de cabeça, uma necessidade de água. Depois que eu fui entender que o tratamento ele seca um pouco as células, então tomar 2 litros de água para mim era como se eu tivesse tomado 100 ml. Então eu passei, depois de... Isso foi no dia a dia, né?
comecei a tomar 4 litros de água para perceber diferença um pouco de pele, sabe, de cabelo, então cair cabelo. Então várias coisas que efeito colateral. Eu tive muita infecção de urina, muita. No meu primeiro ano de tratamento eu tive 10 infecções, nos primeiros 12 meses. Tomei 10 antibióticos. Por conta, né, do efeito colateral. E enfrentar tudo isso com a atividade física, para mim, foi muito mais fácil. Porque tirava meu foco, né? Sabia que no outro dia eu tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã, para correr 15, 20, 30 quilômetros. Então isso me ajudou bastante. E hoje eu aprendi a lidar com os efeitos colaterais. A Ju falou, eu não me sinto curada até para não baixar a guarda. Às vezes eu até baixo a guarda. Eu paro e falo, nossa, gente, estou sentindo uma dor, o que é isso? E aí foi que, de repente, é o efeito colateral do meu tratamento. Então, hoje a atividade física me ajuda muito nessa questão de ter músculo para fazer as coisas, que eu perdi muito. Para descalcificar. Então, por exemplo, eu nunca tive problema de joelho. Hoje eu tenho. Nunca tive. Então, hoje meu joelho estala e quando eu fico, de repente, muito com salto, eu sempre trabalhei de salto, hoje eu já não tenho tanta facilidade assim. No final de 2, 3 dias com salto, meu joelho já está latejando. Então, são coisas que eu preciso conviver e eu aprendi com isso. Eu acho que assim, só pegando um gancho nessa questão do exercício físico, o câncer, ele tem uma ligação muito forte com o processo de inflamação das células do nosso corpo. E isso, o principal causador dessa inflamação é a obesidade. Quando a gente tem ou pratica rotineiramente, tem a rotina de ter uma atividade física, esse processo de inflamação do nosso corpo, ele vai diminuindo. E as chances de ter um câncer diminuem muito. E isso não é só câncer de mama, a gente está falando de uma forma geral, tá? E durante o tratamento ele tem a sua importância e no pós-tratamento também. Aí a gente está começando já a falar de prevenção primária, porque prevenção é diferente da gente diagnosticar precocemente. Como que a gente previne um câncer? Alimentação saudável, não ser sedentário, ter uma prática rotineira de atividade física, tabagismo, não fumar, evitar bebidas alcoólicas em excesso. Isso é o que a gente fala que é prevenção primária. Prevenção é mudar hábitos, tá? A gente consegue prevenir muitas doenças, não só o câncer, e aqui especialmente o câncer de mama, mas muitas outras com a prevenção, mudança de hábitos. E isso parte da gente. A gente bate muito na tecla de fazer os exames preventivos, de fazer o autoexame, a mamografia, mas antes disso vem mudar os nossos hábitos, tá? Então acho que esse gancho que a gente está aqui falando muito de atividade física é praticamente o foco das campanhas que a gente tem que focar, tá? Mudar os nossos hábitos antes de tudo. Quando a gente muda essa visão, a gente vai estar mais atenta com o corpo, mais atenta com as mudanças que vão acontecendo. E aí sim a gente consegue abrir a nossa mente e identificar. Muitas mulheres identificam elas mesmas os primeiros sinais. A maioria é assim. São poucas que vão no médico no exame de rotina que não estão sentindo nada. Tá? Então, quando a gente tem essa consciência de mudar o hábito, de olhar mais pra gente, pro nosso corpo, para essas mudanças, o processo de prevenção ele flui muito melhor, tá? Se elas tiveram alguma restrição nutricional após o diagnóstico? Eu fiz a cetogênica há um tempo. Porque quando veio o diagnóstico, eu fiquei um tempo ainda, mais ou menos 2 meses,
sem saber exatamente qual seria o meu tratamento. Porque ficou muito... Eu morava em Goiânia, e aí os meus exames de Goiânia começaram a ficar confusos. Eu fui fazer o tratamento em São Paulo, então esse tempo, uma amiga minha que era nutricionista indicou para fazer a cetogênica por conta de toda a comprovação de que as células cancerígenas se alimentam do carboidrato, né, do açúcar, e aí eu acabei optando para não dar espaço para que durante esse tempo o meu câncer piorasse, porque isso é uma coisa meio maluca, que quando você descobre você fica, meu Deus, mas aonde que tá? Que tamanho que é isso? Aonde chegou? Então foi uma forma que eu encontrei de tentar parar qualquer tipo de produção dentro do meu corpo. Então foi o único momento que eu me restringi. Hoje eu tento comer o mínimo de açúcar possível. A não ser quando eu tô com muita vontade. Eu era muito formiga, sempre fui muito formiga. Sempre comi muito, muito, muito doce. Porque por ser magra também, pra mim era mais fácil. Então eu nunca tive problema de pensar assim, eu vou comer o açúcar e eu vou engordar com isso. Então eu comia muito. Hoje eu não como, e não é por conta de corpo. Hoje toda a minha alimentação ela se dá baseado na minha saúde. Eu não fico com receio de vou comer isso aqui ou não vou comer porque isso vai engordar, porque isso faz mal, tal. Então eu acho que a mudança veio muito também quando a minha mente, o meu mindset mudou de não é mais uma questão corporal e agora é uma questão totalmente relacionada à minha saúde, é o que eu coloco para dentro. Tem coisas que a gente sabe que intensificam, como por exemplo a carne vermelha. A gente estava falando hoje sobre ser vegano, não ser vegano. É comprovado, né, que a carne vermelha ela acidifica o corpo, né, todo o seu sistema. Então, imunologicamente também não ajuda. Então, na verdade, eu tento diminuir algumas coisas, mas a restrição mesmo eu tive só durante esse período. Como carne vermelha. Bem menos como. Bem menos. Não é uma coisa que eu sinto falta por ter diminuído. Mas quando tenho vontade eu como. Mas é uma coisa que eu não tenho... Eu sei hoje que é um cuidado que eu preciso ter. Tudo. Eu não tive nenhuma orientação, mas assim, o que me falaram é o que a Lores falou. Pra gente tentar não estar obesa, né? Tentar estar dentro do nosso peso, porque a obesidade é prejudicial. Então, tentar comer direitinho, não beber, não fumar, mas assim, em restrição alimentar nenhuma, assim. Assim, durante a quimioterapia a gente dá algumas orientações. Evitar carnes cruas, mal passadas, evitar muito condimento, porque mexe muito com o estômago, tem náusea, vômito. Então, coisas condimentadas, embutidas, a gente pede para evitar. Refrigerantes, sucos de caixinha, de pó, porque são coisas às vezes mais comuns da população tomar e se alimentar. Então, a gente pede para evitar neste período. Porque intensifica os efeitos adversos da quimioterapia. Acabando o processo, a gente meio que fala para elas vida normal, mas ainda segue a orientação de tentar manter uma dieta mais balanceada, tá? Mas é mais restrito durante a quimioterapia mesmo, tá? É mais uma conversa. Tá, a gente vai falar um pouquinho desde o começo o que é um câncer. Quero entender o que é que vocês sabem pra gente a partir daí ir conversando, tá? O que é que vocês entendem sobre um câncer? O que é? O que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando fala câncer? Tumor, que mais? Químio. Mais alguma coisa? Um tumor é sempre um câncer? Não. Um tumor é um nódulo.
Então, por que eu sempre começo quando a gente vai conversar sobre câncer de mama? Por que eu começo com isso? Para a gente desmistificar algumas ideias, tá? O tumor ou um nódulo, ele é formado a partir de células saudáveis que elas começam a se dividir de forma errada. Se a gente lembrar nas nossas aulas de biologia lá da escola, a gente vai lembrar que as nossas células se dividem, não se dividem? Ao longo de toda a nossa vida. Em algum momento, essas células se dividem errado. Às vezes a gente nem sabe, porque o nosso sistema imunológico, ele combate aquela célula e mata ela. Quando ele não consegue fazer isso, os tumores começam a crescer. Isso quer dizer que é um câncer? Não. A gente pode ter tumores benignos, tá? Na mama ou em outros órgãos. Mas é um sinal de alerta. Olha, o meu corpo já tem alguma coisa errada. Então a gente precisa ficar alerta, prestar atenção e fazer segmentos, tá? Então a primeira ideia é isso. Vamos entender o que é um tumor, o que é um nódulo e o que é um câncer. Então nem todo nódulo é um câncer, mas é algo para a gente ficar em alerta, tá? Aqui é o desenho de uma mama. E aquele outro pequenininho, não sei se dá para ver, tem uns linfonodos, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, que a Ju até falou, que ela fez o esvaziamento desses linfonodos. E por que ela tem um pouquinho de restrição, né, do braço? Que hoje já não precisa ter tanta, viu, Ju? Você pode mexer esse braço. Tá. Aqui a gente consegue ver... Aqui a gente vê as nossas glândulas mamárias. Essa parte em amarelo são o que a gente tem de gordura, de tecido de adiposo na nossa mama. E aquelas partezinhas rosas são as glândulas mamárias, né? Os tumores, eles se desenvolvem ali, tá? Tanto nas glândulas quanto nos ductos, que é onde passa... Quando a mulher fica grávida e vai amamentar, passa o leite por esses ductos. Então, os tumores mais comuns, eles são chamados de ductal e lobular, que ele pode ser na glândula, no lóbulo da glândula ou no ducto da glândula, tá bom? Então, são os dois mais comuns. Por que eu mostrei, tô colocando essa foto? Não sei se aqui dá para vocês verem... que ele tá bem concentrado, bem cor-de-rosa. E aquele azulzinho ali, ele já tá mais maior. Ele tá expandindo pro tecido, pra gordura da mama. Qual que é a diferença entre os dois? O que só nessa imagem vocês conseguem ver? Um, ele tá mais localizado e o outro, ele já saiu da glândula, tá? Quando a gente fala de detecção precoce, isso que é importante. Identificar ele o mais localizado possível. Porque quando ele começa a sair da glândula, ele atinge gordura, ele pode atingir músculo, ele pode atingir pele, ele já tem uma forma mais agressiva. E aí os tratamentos, eles são um pouco mais agressivos, são mais demorados e mais debilitantes. Então, por que a gente foca muito na detecção precoce? Para pegar ele lá no comecinho, bem localizado, tá bom? Quando ele começa a se expandir, a gente tem aqueles gânglios que pega toda a mama, sobe aqui para axila, sobe aqui para clavícula. Quando esse tumor ele se expande, ele pode tomar toda essa parte linfática. E dependendo da situação, precisa fazer o esvaziamento axilar. Então retira toda essa parte ganglionar na cirurgia. E aí o braço fica um pouco sensível, um pouco debilitado, né, Ju? Tendo o risco de começar a inchar. Por quê? Esses linfonodos, eles ajudam a tirar o excesso de líquido que a gente tem. Então, quando faz a cirurgia e tira esses linfonodos, o braço fica sensível. Então, é mais um motivo para a gente identificar o quanto antes esse nódulo, para a gente ter cirurgias mais conservadoras, tá bom? E por que hoje o câncer de mama é tão visado, assim, no mundo todo, principalmente com as campanhas do Outubro Rosa? É um problema de saúde pública e é um problema sério,
não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi estimado que para 2018 e 2019 a gente ia diagnosticar 59 mil mulheres, fora as que já têm o diagnóstico. Então, é um problema muito sério, tá bom? E em 2012, isso são dados mundiais, foram estimados 522 mil óbitos por câncer de mama. Então, é mais uma preocupação que a gente tem para conseguir fazer a detecção precoce, tá? Então, esses dados, eles assustam quando a gente olha, porque atinge uma população muito grande. Então, a gente está vendo que mais mulheres estão sendo acometidas pelo câncer de mama e, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem um diagnóstico muito tardio. Às vezes, a gente encontra mulheres que já estão com o tumor em outras partes do corpo no diagnóstico. Então, elas já entram com a gente no hospital, tendo um diagnóstico do câncer de mama e ele já está em outras partes do corpo, tá? Então, aqui é só para a gente mostrar um pouquinho de dados, que o Instituto Nacional do Câncer é o órgão que a gente tem nacional hoje, que faz essas estatísticas para a gente, e eles apontam a localização dos tumores na mulher, que o câncer de mama é o primeiro, seguido de cólon e reto e depois colo de útero, tá? Tem que se conhecer, ela falou. Bom, queria agradecer a presença de todos, aos parceiros, Carol, Ju, Lori, enfim. Agradecer a todos que vieram aqui ouvir, que não que perderam o seu tempo à noite, pelo contrário, né? Ganharam muito tempo. A gente faz o Triple Talks sempre. A gente sempre falou de prova, né? Como que foi nas provas. O último foi com o pessoal da maratona. E agora a gente traz aí um tema mais que importante. Vamos ver se no Novembro Azul, né, a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido também, que eu acho que é o que a Ju também falou. Não adianta a gente só mudar a logo, a gente tem que fazer alguma coisa por isso, né, por essa causa. Então, agradecer muito que todos nós estamos aqui com muita saúde, com 2 histórias impressionantes e acho que 2 pessoas que novas já estão guerreiras e com uma história de superação que vai além do esporte, né? Acho que o esporte só veio para consagrar e fechar esse ciclo, mas eu acho que fora isso, tudo que vocês passaram é impressionante. A gente estava ali comentando, eu e a Lê, e a gente falou, meu, então a gente se supera aí nas provas, mas acho que isso veio mais para consagrar tudo isso. Então, parabéns de verdade. E para finalizar, eu falo que saúde, não porque eu sou do esporte, mas eu acho que acima de tudo, e saúde que a Lori falou, é desde a alimentação, desde o se cuidar, desde a gente ter hábitos saudáveis, desde a gente, né, a Mi já olhou pra Paulinha ali, mas enfim, desde a gente fazer tudo com moderação, eu acho. Não é restringir, né? Que é o que a Carol falou, que o médico falou, vai procurar os seus 3% aí, ser feliz, fazendo as coisas que te traz alegria, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente emanar energia positiva, respeitar o próximo, e eu acho que a gente, quando emana energia positiva e a gente tem pessoas no nosso redor que também vibram na mesma energia, na mesma frequência, a gente tem isso, acho que já mais de 3%, né? Acho que isso já conta muito. E a gente deixando essa coisa negativa de que tudo tá muito ruim, ou é o Brasil, ou é o que, enfim, e só reclamar, eu acho que isso vira ao contrário, né? Então, acho que aí a gente tá jogando coisa ruim para dentro da gente. Então, não só o esporte, mas como hábitos saudáveis, faz a gente ter só energia boa para dentro da gente. Tá ok? Então, uma foto final com vocês aqui na frente e obrigado mais uma vez para todo mundo.